Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. E Rede Sênior Vila Belém. Ressignificando a maturidade através do atendimento humanizado. Olá, tudo bem? Está começando mais um Bem Família, aqui no seu canal 14, TV Grão Pará, na nossa terça-feira à noite, né? Que nosso encontro, logo após você chegar do trabalho, ligar o seu televisor no 14, a gente vai ter sempre entrevistas, assuntos importantes, né? Que dizem respeito à família, à igreja, Deus, pátria, família. Esse tripé é importante. Hoje nós estamos trazendo aqui, o pastor Marcelo está aqui comigo, o pastor Marcelo Carvalho. Ele está aqui com a gente. Queremos agradecer, viu? Muito obrigado, viu, pastor Marcelo, pela sua disponibilidade. Prazer enorme estar aqui, viu? Prazer enorme. Que Deus nos abençoe nesse programa especial. Amém, Verdade. amém. Eu vou dar um resumíssimo aqui do pastor Marcelo, da atividade dele, da biografia, né? O pastor Marcelo Carvalho é pastor consagrado pela Convenção Batista Nacional. Iniciou o bacharelado em teologia pelo Seminário Batista Nacional da Amazônia. Concluiu pelo Seminário Filadélfia. É bacharel em administração com ênfase em gestão empresarial. Em gestão de pessoas, pela Universidade Católica de Brasília, UCB. E hoje, pastor da igreja Angelim Belém, juntamente com sua esposa. Sua esposa? Andresa Carvalho. Irmã Andresa Carvalho. Juntamente com ela, ele tem temas voltados para a família, o despertamento espiritual da igreja. Fundou a Aliança Estudantil Cristã, AEC. Tem por foco alcançar estudantes de todas as idades. Coordena o projeto Vem Orar Belém. E aqui vai, olha. Está aqui o nome da irmã Andresa Carvalho, pastora, fonoaudióloga, escritora. Eu estou até com o livro aqui do pastor, ela também tem um livro, a gente vai falar daqui a pouco. E são pais de 3 lindas princesas, Nicole, Lohane e Hannah. Esse é o pastor Marcelo, um pouco dele, para que você que está nos assistindo fique por dentro das atividades do pastor Marcelo. Não é isso, amor? Exatamente. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado. É maravilhoso tê-lo aqui para falar das coisas de Deus, né? Que são as coisas que com certeza mais importam para todos nós. E o pastor Marcelo, ele está à frente como pastor, juntamente com a pastora Andresa, da Igreja Batista Angelim. A Igreja Batista Angelim, falando um pouquinho para vocês sobre a história dessa igreja, ela foi fundada no bairro de Angelim, né? Em São Luís do Maranhão, pelo casal Joaquim e Rose. Antes da igreja e mesmo durante, além de comerciante, ambos atuavam como profissional de odontologia no consultório e como funcionário público. E hoje em dia, a Igreja Angelim caminha já para os seus 10.000 membros, com 2 campos na capital. E aqui em Belém, né? É uma honra, é uma alegria muito grande que a Igreja Angelim Belém é liderada pelo casal de pastores sêniores, Marcelo e Andresa Carvalho, e faz parte dessa saudável aliança internacional. E ele está aqui para falar sobre esse excelente trabalho. Eu não sei se você já viu a igreja, já passou pela frente, mas eu acredito que sim. Fica ali atrás do bosque, né, amor? E é uma igreja realmente que você imagina que ela tem 2 anos e meio, pastor, é isso? 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses. E cresceu exatamente na época da pandemia. Pastor, como é que foi isso? Foi coisa de Deus mesmo, né? Sim,
que é curioso, Vanusa e Nelson, é que muitas vezes as pessoas, elas olham o resultado, mas desconhecem o processo. E muitas vezes as pessoas, elas querem começar por onde os outros estão terminando. Então, esse crescimento surpreendente, e que eu pontuo que ele está pautado pelo sobrenatural de Deus, porque o crescimento de uma igreja não pode ser mérito de homem nenhum, de liderança nenhuma, né? Paulo deixou isso grifado quando ele disse: Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Amém. Amém. Então, o crescimento, na verdade, Vanusa e Nelson, ele não está sob a outorga de nenhum líder. Então, ninguém faz crescer a igreja. Então, é algo que os céus, somente os céus, conseguem fazer. Porque a igreja ela é um organismo vivo, a igreja ela é o corpo de Cristo. Então, esse crescimento surpreendente que a Angelim vem tendo, Vanusa e Nelson, eu atribuo a uma colheita. Então, é muito mais uma colheita que Andresa e eu estamos experimentando do que propriamente movendo isso. Então, quando eu falei ainda há pouco que às vezes as pessoas olham para o resultado e não para o processo, é porque tem uma história lá atrás. Costumo dizer, Nelson e Vanusa, que todo gigante que o Davi vai derrubar e que todo mundo vai ver, foi precedido pelos leões e ursos que foram mortos e que ninguém viu. Então, isso é interessante. Sim. Então, quando Deus vai nos dar visibilidade, né, e que todo mundo vai ver aquilo de uma maneira surpreendente, às vezes desconhece o que aconteceu que nos precedeu anos, aquilo, exatamente, né? Nos anos anteriores. Então, eu gosto muito de pontuar o que nós estamos vivendo com o que Davi viveu, né? Então, todo gigante que Israel viu ele derrubando foi precedido, né, pelos ursos que ele matou e pelos leões que ele matou e que ninguém viu, né? Então, eu costumo dizer que é nesse lugar onde não há holofote, onde não há plateia, onde não há aplauso, que o Senhor está vendo o teu coração. Né? Então, quando você é fiel nesse lugar, talvez de pouco resultado, inclusive, né? De pouca visibilidade, inclusive, Deus ele te coloca no muito, porque quem se perde no pouco vai se perder no muito também, sabe, Nelson? Então, a Angelim, ela nasce exatamente com essa motivação, né? Com essa motivação de ver o reino se expandindo, de ver o reino crescendo, né, de um ciclo que findou na nossa vida e de um ciclo que Deus estava inaugurando na nossa vida. Então, eu diria assim, para fechar essa resposta, Vanusa, nós só estamos surfando numa onda. O processo está só começando, né, pastor? Exatamente, porque o surfista, ele não cria onda. Pastor não faz a igreja crescer. O surfista, ele percebe a onda e ele apenas coloca a sua prancha e vai. A responsabilidade dele é vigiar para não cair da prancha. Mas quem está conduzindo tudo, Vanusa, é a onda, sabe? Então, eu vejo a Angelim dessa forma. A gente percebeu a onda do Espírito, sabe? Naquilo que Deus queria fazer através da igreja quando a pandemia se instalou em Belém. Porque nós estávamos 2 meses antes do início da pandemia. Então, a igreja nasceu 2 meses antes. Sim, vocês vieram na contramão da história, né? De tudo que estava acontecendo. Exato. Igreja fechando e vocês abrindo. Sim, aí quando veio fechar tudo, reuni minha liderança e disse: nós não vamos fechar a igreja, nós vamos abençoar essa comunidade atrás da igreja. Então, nós estávamos numa comunidade considerada zona vermelha. E no dia seguinte do fecha tudo, eu fui nessa comunidade com a minha liderança, pessoalmente batendo em porta, dizendo: olha, amanhã vai ter marmita naquela igreja que abriu bem ali. E as pessoas perguntaram: mas vai ser pago? Não, gratuitamente, né? E aí foi quando nós começamos. Foram 70 dias ininterruptos. Eu presumo
que isso tenha sido único no Brasil pela continuidade. 70 dias ininterruptos entregando 350 marmitas todo dia. Glória a Deus. Sem R$1 do poder público. Eu pessoalmente fui para a internet com panela na cabeça, com marmita na cabeça, porque nós precisávamos levantar 30 patrocinadores por mês, né? Cada um com uma base de 350, R$400, que era o custo dessas 350 marmitas. Sim. E, de uma maneira surpreendente, Deus foi levantando essas pessoas através da mídia social. Criamos um grupo de WhatsApp para prestação de contas, né? Sim. Íamos ali com as pessoas que colaboraram. E aí Deus foi fazendo esse sobrenatural. A igreja, ela caiu na graça da comunidade. Tanto é que, ao final desses 70 dias, com mais de 20 mil marmitas entregues, nós fizemos um culto com os moradores da Pedreira. E foi um culto, assim, para centenas de famílias. E ali, nós também tivemos centenas de pessoas decidindo por Cristo. Glória entenderam que o alimento mais importante não era aquele alimento físico que nós estávamos dando, mas era o alimento espiritual. E muitas dessas pessoas estão conosco, congregam conosco, foram impactadas através daquilo que Jesus nos possibilitou fazer. Eu até lembro, Nelson, que no percurso desses 70 dias, uma indústria pesqueira lá de Coraci descarregou na frente da Angelim 1 tonelada de peixe. Meu Deus. E não era peixe congelado e nem peixe vencido. A embarcação chegou naquela madrugada do mar e descarregou lá 1 tonelada de peixes, que nos possibilitou fazer 600 sacolinhas com 10 a 12 peixes dentro de cada uma delas. Mas a sensação que a gente tinha ao tirar os peixes das basquetas era de uma multiplicação, sabe? Quanto mais a gente tirava peixe, a gente não via Glória as basquetas, sabe, esvaziando. Que bonito. Esse dia, é claro, a igreja ficou assim, com um pitiú muito grande. Imagina. Mas foi o pitiú do amor. Pitiú do bem, né? O pitiú do bem. Então, aquilo foi muito impactante para aquela comunidade. Com certeza. Porque nós estávamos ali na Pedreira, antes desse prédio onde nós estamos, numa comunidade muito carente. A gente está até mostrando, o Lourinho está colocando as imagens, para você que está nos acompanhando, essas imagens são exatamente do que o pastor está se referindo aqui no nosso programa. Continua, exatamente, nessas imagens você percebe claramente as filas que se formavam na frente da igreja, né? Então foi muito impactante nesse dia do peixe, porque nós estávamos numa comunidade que predominava o setor informal. Então a gente sabe que quem trabalha no setor informal depende do ganho daquele dia para poder comer no outro dia. Então algumas imagens não saem da minha cabeça, da minha mente. Uma delas foi de um senhor que pegou 2 marmitas numa determinada tarde, atravessou para o outro lado da calçada. E eu estava dentro do carro fazendo as imagens, né? E ele começou a comer, Nelson. E comeu as 2 marmitas, mas ele lambia assim o final dela. Então a gente percebia a fome acentuada no coração, na vida daquela pessoa. Me lembro de pessoas que pegavam a marmita também e não comiam naquela noite porque elas não tinham o que almoçar no dia seguinte. Guardavam. Então elas guardavam para poder garantir o almoço do dia seguinte. Me lembro das várias casas de pessoas acometidas pela Covid e que a nossa equipe foi deixar a marmita na casa daquela pessoa que não podia se deslocar até a igreja. Então, nosso nível de exposição foi altíssimo, né? Mas isso que eu ia perguntar. Nosso nível de exposição foi altíssimo. Eu mesmo, com a minha esposa, perdi as contas das minhas idas ao cemitério, das minhas idas ao necrotério, das minhas idas à UTI de Covid. E não peguei Covid, sabe? Glória a Deus. Assim, acho que Deus quis deixar esse testemunho, nem eu e minha esposa pegamos. Se pegamos, não soubemos, né? Mas pelo que a igreja estava fazendo, a gente não podia parar. E Deus sabia disso. Preservou a vida de vocês. Sim. Né? E aí, durante esses 70 dias, nós fizemos o que continuamos fazendo ainda hoje. O que nós chamamos na época de blitz de oração. Isso. Então, nós fomos aquela igreja que foi para frente dos hospitais, né? Orar por aqueles que estavam enfermos,
levar marmita também para os médicos, para os enfermeiros, para os trabalhadores na área da saúde que estavam assim no front, né? Exauridos, né? Gente que estava virando plantão, virando madrugada. Mas não somente isso, né? Eu me lembro de várias blitz de oração em que nós fomos consolo para pessoas em desespero na frente dos hospitais quando receberam a notícia do óbito de um parente, sabe? Então foi assim algo muito forte, né? Que não sai da nossa cabeça. Você me falou, inclusive, pastor, a gente conversando, sobre a questão das máscaras, né? Que vocês também receberam, né? Sim, sim. De uma empresa, de um banco, não foi? Sim, na verdade... 2 bancos. Na verdade, foram 2 bancos, né? Um deles foi o Banco Basa, que patrocinou, né? Algumas máscaras, foram 10 mil máscaras, e nós fomos indicados, né? Com mais uma associação, e nos deslocamos até ao Banco Basa, e juntamente ali com os diretores nós recebemos aquelas máscaras, e foi uma festa ali na comunidade, num momento em que não havia máscaras. E outra coisa surpreendente foi que o Banco Itaú patrocinou 1 milhão de máscaras para o estado do Pará, e também juntamente com uma associação nós recebemos essa carreta que chegou ali com 1 milhão de máscaras, descarregaram lá na Angelim, 700 mil máscaras foram para os 144 municípios do Pará, 300 mil ficaram para Belém, e nós chamamos então todas as denominações, inclusive Igreja Católica, que ali recebeu a sua cota de máscaras. Então, excelente. Foi também algo assim surpreendente. Máscaras produzidas pela Malve, elas tinham 2 camadas de pano, e elas podiam ser utilizadas depois da lavagem, né, novamente, né? Excelente. Que maravilha. E, pastor, a igreja, ela é marcada por projetos sociais. Eu acho que é a grande bandeira, pelo pouco que eu pude ver. Então, vocês têm a questão da ação hospitalar, tem o banho do bem, né? Medicina solidária. Essas ações, elas foram implantadas especificamente por você ou pela sua esposa, ou por participantes, por membros que chegaram e disseram, olha, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo? Muito boa essa pergunta, Vanusa. Nós temos uma ênfase na igreja, inclusive até uma música que fala sobre somos a família do amor. Então é dessa maneira que nós enxergamos a igreja. Nós não enxergamos o culto como um fim em si mesmo. Então nós acreditamos numa igreja que precisa ser relevante para a sociedade. Porque o sal, ele não é para dentro da igreja. Luz não precisa brilhar aonde já tem luz. Então essa chave virou no nosso entendimento desde o início da Angelim. Então nós entendemos que o sal é lá para fora e que precisamos brilhar lá fora, né? Então eu sempre gosto muito de analogia, viu? Eu digo que a Angelim, ela é um porta-aviões de guerra em alto mar, em águas profundas, onde os F-15 pousam, abastecem, recebem manutenção e decolam para atingir o alvo. Então, é dessa forma que nós levamos a membresia da Angelim a se enxergar pelos dons do Espírito, pelo talento, pelo chamado, pelo ministério, sabe? E é por causa desse entendimento, né, dessa metanoia, né, à luz da palavra, que nós entendemos que cada um carrega uma singularidade, cada um carrega um chamado, cada um carrega uma vertente ministerial. Então, o que você carrega, Nelson, eu não tenho essa voz ungida, né, de locutor. Então, o que você carrega eu não tenho, mas o que eu tenho também você não tem. Mas é essa conexão que torna o reino de Deus, sabe, explosivo numa cidade. Então, começamos a trazer esse entendimento para a membresia, né, que aquilo que não queima no teu coração não vai queimar no coração de ninguém. Mas aquilo que queima no teu coração, você precisa fazer valer. Tanto é que quando um membro da igreja chega, pastor, eu tive uma ideia, o que o senhor acha? A nossa resposta é assim para essa pessoa: olha, já que Deus te deu a visão, eu vou te dar a missão. Vai e faz. Então, os projetos sociais, eles acontecem assim na igreja. Pastor, eu estou com um sonho de montar
um projeto em Marte. A gente vai dar asas a esse sonho, né? Cara, bora atrás desse foguete. Bora ver quem faz, bora ver aonde é que fabrica, bora levantar os recursos. Já tem, se não tiver, de fabrica, né? Então a gente funciona muito assim. Então esses projetos que vêm surgindo na Angelim, e que são vários projetos sociais, eles partem, eles acontecem, eles se estabelecem exatamente dentro daquilo que queima no coração das pessoas. Então me lembro quando surgiu a ideia do projeto Banho do Bem. E mandamos... Eu tenho que falar que vocês devem ter visto, porque foi amplamente divulgado na mídia, porque era uma coisa assim, a única igreja que estava lá, né? As únicas pessoas que estavam lá se preocupando com a higienização das pessoas, dos moradores de rua, e eu pelo menos fiquei encantada. Nunca ninguém teve essa ideia e essa percepção de que a higienização em época de pandemia era tudo. Sim. Né? Então, aquilo deve ter dado assim, um trabalho. Né? Eu ficava imaginando, meu Deus, quanto trabalho deve ter tido essas pessoas, mas tão gratificante a pessoa saindo dali banhadinha, né, pastor? Sim, porque o banho, ele dignifica a pessoa. Dignifica. É uma questão de dignidade, uma pessoa poder tomar banho, né, poder ali renovar as suas células. Isso, o banho é impressionante, como o banho, ele é abençoador para a vida das pessoas em situação de rua. E o que é curioso, Vanusa, é que a igreja estava nascendo, sabe, em meio a tudo isso. Sim. Então, nós estamos falando de uma igreja que não tinha tantos recursos e não tinha tanta estrutura, sabe? E talvez nós só não fizemos mais por causa do nosso contexto inicial, de uma igreja que estava ainda se formando, se estabelecendo. Mas o que foi feito através da Angelim, isso sem vaidade nenhuma no meu coração, foi de uma igreja gigante, sabe? Foi de uma igreja que parecia já ter muitos anos, porque a Angelim, pela graça de Deus, foi muito valente fazendo tudo o que fez. E o projeto Banho do Bem, ele surgiu exatamente dentro dessa abordagem que você fez. E aí foi quando nós mandamos, né, fazer o trailer, né? Foi dispendioso, foi assim caro para fazer um trailer, né? Ele é legalizado pelo Detran, porque para você circular nas ruas você tem que ter, né? Você tem que ter toda a credencial, né, pelo Detran. Legalizamos, né? Deus foi movendo corações que também ofertaram, investiram. E hoje nós temos, ele é único em Belém, é um trailer, Banho do Bem, projeto. E ainda funciona? Vocês têm os dias? Quinzenalmente. Quinzenalmente. Estamos indo. Vocês vão em bairros diferentes? Sim, a gente vai em bairros diferentes, o trailer chega lá e nós temos um projetor, né? Eu não sei, é um gerador a gasolina, que produz a energia que a gente precisa para a casa de máquinas, né? Então, como para puxar a bomba, né? Isso. Então, no meio dele nós temos o sistema elétrico, né? O gerador, ele promove essa eletricidade que a casa de máquinas precisa para poder bombar a água para os chuveiros. Quantos chuveiros são, pastor? São 2. Então, as 2 pessoas podem tomar banho simultaneamente, né? Então, antes do banho, elas passam primeiro pelo corte de cabelo, temos ali os profissionais da beleza, tirando sobrancelha, fazendo barba. Passam também ali pela nossa equipe médica, então nós temos os nossos médicos dando todo o suporte de curativo, de alguma coisa que seja. E aí eles vão para o banho e eles recebem um kit com toalha, com sabonete, com shampoo, com pasta de dente e escova de dente. Excelente. Ok, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando aqui com o pastor Marcelo Carvalho, ele que é o pastor que está à frente da Igreja Batista Angelim, que fica ali atrás do Bosque, né, na Rômulo Maiorana, entre a Lomas e a Enéas Pinheiro. Já a gente volta, não saia daí que tem muito mais para você ficar por dentro da Igreja Angelim. Olá,
Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Orocinha Ananindeua é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero, a gente consegue ver como que você está e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então agenda uma consulta de avaliação aqui na Orocinha Ananindeua que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Venha conhecer o EcoPets Resort. Um espaço rústico, simples, conectado com a natureza e projetado para proporcionar liberdade e bem-estar aos cães. São atividades de recreação que enriquece e desenvolve o físico, o cognitivo e o sensorial do seu pet, além da socialização e de incentivar a alimentação saudável. Os cães são monitorados por profissionais capacitados, contando também com câmeras de segurança em todo o tempo de estadia do animal. Temos ainda adestramento, banho, tosa, hospedagem, recreação e taxi dog. Venha conhecer o EcoPets Resort e ter a tranquilidade de deixar quem você ama. WhatsApp 980330630. Rua Padre Bruno Sec, 100, bairro Bengui. Olá, tudo bem? Eu sou a Vanessa, assistente social, especialista em gerontologia e saúde mental. Eu trabalho há mais de 25 anos com envelhecimento. E eu queria te dizer uma coisa, você sabia que a maioria dos cuidadores de idosos não tem qualificação profissional? Pois é, já trabalham há muito tempo, mas nunca fizeram nenhum tipo de capacitação. Então, se você está nesse rol de pessoas que trabalham já há muito tempo, mas que nunca se permitiu em aprender mais sobre técnicas adequadas, técnicas realmente modernas, técnicas que vão agilizar e aumentar a qualidade de vida do seu idoso, então eu te convido a vir fazer parte da minha próxima turma de cuidadores, que será nos dias 24 e 25 de junho. Uma mini turma que vai te possibilitar interagir mais, perguntar mais e se tornar um profissional de excelência. Então o número está aí, hein? 986294110. Corre e vem fazer logo a sua inscrição. Com uma gestão eficiente e inovadora, a Rede Sênior Vila Belém possui atendimento completo para os hóspedes, independente do grau de comprometimento, espírito de equipe, ética profissional e institucional. A Rede Sênior Vila Belém conta com uma infraestrutura aconchegante, quarto amplo, banheiro adaptado, ar-condicionado, refeitório e piscina adaptada indoor. Sem falar em uma equipe multidisciplinar especializada 24 horas. Tudo isso para que possamos ressignificar a maturidade aos nossos hóspedes e seus familiares, promovendo qualidade de vida à pessoa idosa. Aqui somos uma família. E a Vila Belém é o espaço ideal para o seu familiar que precisa de cuidados especializados com supervisão constante. Ligue e agende uma visita. Rede Sênior Vila Belém. WhatsApp 986009640. Rua Curuçá, 662, Telégrafo. Olá pessoal, tudo bem? Vocês já conhecem a Insana Academia? Vem comigo que eu vou te apresentar. A Insana é composta por 5 pavimentos. Esse é o primeiro pavimento,
que é composto pelas escadas, pelas esteiras, pelos elípticos e a bike. E aí, curtiu? Vem comigo! Se você está iniciando agora, fique tranquilo. Aqui temos profissionais altamente qualificados que poderão te ajudar, além de equipamentos de última geração. Esse pavimento é um pavimento de peso livres, para uma galera um pouco mais avançada, mas mesmo assim, eles podem contar com nossos professores. E aí, curtiu? Insana Academia, o seu bem-estar físico, mental e social. The highs with the lows. That's like these days. World change, he on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way up to the top now. That's on me, ayy. The highs with the lows. That's like these days. World change, he on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way. E nós estamos de volta aqui no seu Bem Família, o seu programa de todas as terças-feiras, 22 horas, aqui na TV Grão-Pará, canal 14. E dando continuidade à nossa entrevista, nós estamos conversando, você que ligou agora o seu televisor, com o pastor Marcelo Carvalho. Ele está falando para a gente sobre as ações da Igreja Batista Angelim, na qual ele é pastor sênior com a sua esposa Andresa Carvalho. E é isso, pastor. Uma imensa satisfação ter aqui e, assim, ter o senhor falando para os nossos telespectadores a respeito de tantos programas sociais que a igreja tem, né, amor? É verdade. E você está acompanhando, né? Você que está desde o início, são diversos programas, né, que a igreja vem dentro de uma ação, né? Porque a igreja, na realidade, o pastor fez uma introdução no início, né? Ela tem que ser, nós temos que ser luz, né? Nós temos que ser sal. E a gente tem que levar isso, o ide de Jesus é esse, né? Ide pregar o evangelho para quem não conhece o evangelho, né? Porque nós, dentro da nossa igreja, da nossa congregação, a gente subentende que o pastor passa, né, essa alimentação, a ovelha é bem alimentada, mas fora, como é que fica? Senão a gente ficar pregando para o crente, acaba virando um clube de crente, né? E na Igreja GNI, o pastor Marcelo tem essa visão. Eu queria que ele falasse um pouco, pastor, como qual o diferencial? A gente até conversou já em off, né? O senhor passou para mim mais ou menos a premissa da questão teológica, né? Da doutrina da Igreja Batista Angelim. E eu queria que o senhor resumisse e depois, na sequência, falasse desse público que não está recebendo essa mensagem da cruz e fica fora, o famoso desengrejado, que já tem, inclusive, IBGE já tá com esses números, né, dos desengrejados no Brasil. Sim, muito boa essa pergunta, Nelson. Existem estatísticas que mostram que há muito mais pessoas hoje fora da igreja que um dia nela estiveram do que as que estão atualmente. Então isso é assustador, né? Sabermos... As pessoas estão passando, né, pela denominação. Né? Então isso é assustador porque esse dado mostra que existem muito mais pessoas que estão hoje fora da igreja, que um dia nela estiveram, do que as que estão, né, congregando atualmente. Então isso assusta por quê? Porque isso precisa chamar a nossa atenção. Por que essa porta dos fundos tão aberta, né, dentro das igrejas? E eu confesso, Nelson Vanusa, que eu prefiro chamar esses que estão sendo chamados de desigrejados, eu prefiro chamá-los de desinstitucionalizados. Sim. Porque tem muita gente que se desmembrou da instituição, da denominação, mas não desconectou seu coração do Senhor. Da igreja de Cristo, né? Isso. É gente que continua temendo ao Senhor, que continua reconhecendo que só há um Deus, que continua enxergando Jesus como Senhor e Salvador, mas que em algum momento se desencantou, se decepcionou, foi machucada, foi ferida, foi até abusada espiritualmente falando. E a gente tem acompanhado muitas pessoas assim. Inclusive a Angelim
ela tem recebido muitas pessoas que estavam literalmente 1 ano, 2 anos fora da congregação. Fora da congregação. Então isso é um dado curioso e precisa chamar a nossa atenção. Por que essas pessoas estão abandonando a igreja, a instituição? Por que essas pessoas elas estão assim se desvinculando? É claro que a gente não pode sair de um 8 e ir para um 80. Então eu celebro muito o equilíbrio que a gente precisa ter, porque congregar é um princípio bíblico. E é um princípio bíblico abençoador, porque o Salmo 133 vai dizer que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Então, uma pessoa que está ali domingo, orando, adorando, né, e recebendo a palavra, até a semana dela começa diferente. Então, congregar é um ato abençoador, sabe? E eu já disse e repito, vez por outra lá na igreja, que não existe culto online. O que existe é transmissão de culto. Mas, na verdade, o cristianismo, ele impõe isso aqui, que nós estamos tendo aqui agora, esse olho no olho. A eclésia, né? A eclésia, esse olho no olho, né? Esse toque, esse contexto presencial. Né? E é diferente. Você pode assistir o culto mais ungido que for, mas o fato de você estar lá é diferente. É diferente, sim. Porque nós estamos falando de um céu espiritual sobre aquele lugar. Né? Que muitas vezes ali em casa você está assistindo, mas é uma mensagem chegando no celular, é uma criança chorando, é uma comida para fazer, e você não está ali, muitas vezes, 100%. O Wi-Fi não está totalmente conectado com os céus, né, pastor? Exatamente. Está meio entrando interferência, né? Exatamente. Fugindo. Dentre tantas coisas que eu poderia pontuar aqui, a respeito dessa evasão que as igrejas vêm tendo, eu diria, Nelson Vanusa, que uma delas é a falta de referência que existe hoje no mundo. Então, eu diria que o mundo hoje está gritando por referências, que muitas vezes não consegue ver nas autoridades da nossa nação, que muitas vezes não consegue ver nas instituições da nossa nação e que deveriam ser vistas no contexto religioso, no contexto espiritual. E quando não é visto, aí é o fim. Referências éticas, morais. Sim, sim. Então, eu diria que a liderança que vai prevalecer nesse tempo chamado hoje é a liderança que eu chamo por referência. É uma liderança inspiradora, que você será muito mais impactado e influenciado por ela, por aquilo que você vê e não por aquilo que você ouve. Exatamente. Então era isso que tornava o ensino de Jesus arrebatador. Porque os fariseus, eles tinham oratória, mas não tinham vida. Eles não tinham testemunho. Não tinha ação nem testemunho. Exatamente. Eles lançavam sobre os outros julgos que nem eles conseguiam carregar. Então era uma farsa religiosa. E Jesus, ele combateu isso de uma maneira veemente, chamando de sepulcro caiado. Branco por fora, mas podre por dentro. Então eu diria que a liderança que vai prevalecer nos dias de hoje é essa liderança por referência, essa liderança inspiradora, que você vai olhar para a família, você vai olhar para o casamento, você vai olhar para o caráter, você vai olhar para a vida moral. Não que essa pessoa seja perfeita, mas você vai ver ali uma verdade sendo celebrada. Então esse tipo de liderança, ele arrasta naturalmente. Arrasta naturalmente. Então essa liderança, o líder falou, está falado, essa liderança já caducou. Essa liderança manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa liderança já caducou. E cada vez mais, com o passar do tempo, vai caducando mesmo. Sim. Porque a realidade hoje é outra, nessa questão, né, do membro e o pastor. As pessoas não estão mais ali para obedecer. Ela está ali de uma forma muito questionadora também, muito participativa. E aí já muda o cenário. Sim, já muda o cenário, né? E as mídias sociais, elas estão aí para ajudar. Então, se a igreja não acompanhar... Sim, né? Então, é tolice hoje, Vanusa e Nelson,
um pastor, um líder, um sacerdote achar que a igreja é bobinha. Exatamente. Então a igreja, ela acordou e ela está acordando cada vez mais. Ela acordou e está acordando cada vez mais. Então, Vanusa e Nelson, eu falo o que eu vou falar aqui com muita propriedade. Igreja não é prédio, não é placa, não é CNPJ. Ela é placa, prédio e CNPJ para efeitos estatutários e organizacionais. Mas na sua essência ela é anterior a isso. Porque a igreja nasce em Atos capítulo 2, sem placa, sem prédio e sem CNPJ. Ela nasce com um movimento do Espírito. O Espírito Santo soprou naquele lugar. Veio do céu um vento impetuoso, sabe? E o Espírito Santo estabeleceu a igreja ali. E não tinha placa, não tinha prédio, não tinha CNPJ. Isso aí é criação humana. Então, se ela não é isso, ela é o que, pastor, antes disso? Ela é uma essência de verdade e vida. Aleluia. Por isso, Nelson e Vanusa e todos que nos assistem nesse momento, eu tenho que saber, sim, sob debaixo de quais céus espirituais eu estou submetendo a minha família. Porque a questão não é quem eu estou seguindo. A questão é que quem eu estou seguindo está estabelecendo um céu espiritual sobre a minha vida. E esse céu espiritual, ele pode ser Icabode também. Foi-se a glória do Senhor. Pastor, é possível uma igreja evangélica funcionar sem Cristo e sem o Espírito Santo ali? E a igreja de Laodiceia, em Apocalipse, vai falar sobre isso. Que o dono da igreja está do lado de fora, batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Então, o dono da igreja do lado de fora. Por quê, Vanusa? Porque fatalmente, se um líder não entender a gerência e a gestão do Espírito, de que a igreja não é dele, mas a igreja tem um dono, e esse dono se chama Jesus Cristo de Nazaré, pastor, bispo das nossas almas, fatalmente, se ele não entender isso, ele vai achar que é ele. E muitas igrejas, em nome desse engodo, entram num piloto automático. Suas liturgias acontecem, mas Jesus não é mais consultado ali. O Espírito Santo não tem mais prevalência ali. Então é aquele piloto automático, mais ou menos assim. Eu já sei como fazer. Eu já sei como pregar, eu já sei como cantar, eu já sei como orar. E isso é um erro fatal que a gente pode cometer. Me lembro de um líder no início desse ano que me procurou em janeiro dizendo assim: pastor, qual vai ser o plano da Angelim para esse ano de 2022? E eu respondi assim para ele: o plano da Angelim nesse ano de 2022 vai ser não tirar o Espírito Santo do centro. Aleluia. Esse é o melhor planejamento. Minha oração com a Andresa tem sido: Espírito Santo, não nos deixa te atrapalhar. Amém. Então essa chave, ela virou na nossa cabeça, sabe, Nelson? E eu acredito que essa onda de desigrejados só vai crescer na medida que essa geração não consegue ver referência, não consegue ver testemunho, sabe? Não consegue ver ações. Não consegue ver ações, entendeu? Então a igreja, ela não existe só para arrecadar. A igreja, ela existe para dar, a igreja existe para abençoar, para liberar. Essa função aí, essa atividade da igreja, ela se perdeu no tempo logo que a igreja apostólica desapareceu, né, no século II, da igreja que dá, Sim. da igreja que serve. Sim. Né? E depois, quando a gente viu, foi uma igreja envolvida com a política, uma igreja parceira do poder. Exatamente. Como é que você vê isso, pastor? Muito boa essa pergunta, Nelson, e ela é pertinente para os dias de hoje. E como você bem pontuou, a igreja até o quarto século, ela foi espetacular, ela foi extraordinária, ela foi valente, ela foi ousada, ela foi destemida, sabe? Ela virava o mundo de cabeça para baixo, ela transformava geografias inteiras. Mas a partir do momento que a igreja se macomunou com o Estado, né? Aí vem a história de Constantino e tudo mais, Sim. a igreja, ela se perde,
a partir dali. Ela perde a sua ousadia, ela perde a sua voz profética, porque a igreja ela precisa ser voz profética numa nação. E o que é a voz profética, Nelson? É a voz de autoridade espiritual que vai denunciar as práticas da corrupção, os pecados da cidade, da nação, do governo. E quando a igreja ela está vendida, e vendida nas mãos da política do toma lá e dá cá, ela perde a voz profética. Porque quando um líder está na mão de um governante corrupto, ela não tem, esse líder não tem autoridade. Porque se ele levantar a voz para denunciar os pecados do governo, da cidade ou da nação, esse próprio governante vai dizer para ele: quem és tu? Tu comes na minha mão. Então eu diria, sem medo nenhum de falar aqui nesse programa, que a política muitas vezes é um câncer no meio da igreja. Nós precisamos ter sensibilidade política, sim. Nós reconhecemos o valor da política, sim. Mas nós precisamos denunciar essa política do toma lá e dá cá. Então eu ainda acredito nessa igreja que vai receber do céu planejamento, projetos de saneamento básico e vai entregar na mão dos governantes. Amém. Sabe, eu acredito nessa igreja que vai receber do céu, sabe, projetos para a área da saúde, para a área da segurança, até porque o Salmo 127 vai dizer isso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então até a questão da segurança pública, ela passa pelos pilares espirituais. Se o Senhor não guardar a cidade, Vanusa, pode botar marinha, exército, aeronáutica. Só que os governantes, eles fecham os olhos para isso. Porque, muitas vezes, para alguns governantes, não é interessante estabelecer os pilares espirituais da integridade, da moralidade, da retidão, da verdade, sabe? Não é interessante. Mas a igreja, ela precisa fazer voz a isso. Então, eu diria aqui que a igreja, ela é uma voz de autoridade. A igreja, ela vive debaixo da provisão do céu. É vergonhoso quando uma autoridade espiritual, sabe, se prostra diante de uma autoridade política, pedindo X, pedindo Y, sabe? A igreja, ela vive debaixo da provisão do céu. Verdade. A igreja, ela serve um Senhor que é chamado Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão. Então, a maior visibilidade que a igreja precisa ter é o céu que vai dar a ela, sabe? E não uma plataforma governamental, uma plataforma política. Nós, como igreja, abençoamos os nossos governantes, mas nós não aceitamos que a igreja esteja e que as denominações estejam na mão da política corrupta. Poxa, maravilhoso. Isso aí foi uma grande... na história, né, da igreja, na história do cristianismo, a gente vem sempre tendo surgindo pessoas, né, como o pastor Marcelo falou, como Lutero, né, que se revoltam, sabe, chamam a igreja. A igreja, quando se junta com o Estado, ela tem que ser luz, ela tem que ser sal, né? Ela não pode, como o pastor falou, se submeter, ficar de joelhos, se prostrar perante as autoridades governamentais. Isso aí não é a igreja não é a igreja de Cristo essa. Não é. Com certeza. Você ia falar. Não, infelizmente o nosso tempo está estouradaço, mas passa rápido, pastor a gente Marcelo. Queria que o pastor agora deixasse Instagram, horário de culto. A igreja tem até um aplicativo, gente, que ele também vai falar sobre isso, que você pode conhecer melhor e convidar todas as pessoas a participar, porque com certeza quem está assistindo, que se impactou com essa entrevista, tem que conhecer a Igreja Batista Angelim. Verdade. O Lourinho falou que vai lá no próximo domingo. O Lourinho já disse que vai. Convidado, né? Igreja Angelim, Batista Angelim, localizada ali atrás do Bosque, na Rômulo Maiorana 2043, entre Lomas e Enéas Pinheiro. É uma fonte de água viva, ou uma das fontes de água viva que Deus tem aberto nessa cidade. E será motivo de alegria para a gente poder receber sua visita. Quer conhecer um pouquinho mais da igreja? Entre lá no Instagram da igreja, @AngelimBelém. Então, dá uma stalkeada lá, você vai ver todos os projetos, toda a movimentação da igreja. É um Instagram que não para, é um Instagram em movimento o tempo todo. Verdade. Na verdade, a Igreja Angelim é uma igreja que não para de abençoar pessoas.
numa história de 2 anos e 4 meses, nós já construímos uma casa e estamos ajudando a construir uma outra agora. Excelente. Então, nós entendemos outras. igreja dessa forma. Você pode também acompanhar o nosso Instagram, o meu é @PR_Marcelo Carvalho, e o da minha esposa é @PRA_Andresa com 2 Es Carvalho. Com certeza está tudo aí, hein? O Lourinho colocou tudo aí no seu vídeo para você. E pode também o WhatsApp, pastor. O WhatsApp também. Eu faço questão. Olha, o meu WhatsApp pessoal é 98032 0687. 98032 0687. Duvido você me mandar um zap, eu vou responder. Olha viu? aí, então o Lourinho já colocou, tá aí para a sua tela, para você mandar um WhatsApp lá para o pastor Marcelo. Muito obrigado, pastor Marcelo. E a gente se encontra domingo lá no culto. A gente já teve a oportunidade de ir a um culto, uma maravilha, presença do Espírito Santo. Vá lá para você comprovar que nós estamos falando, o pastor vai estar lá pregando. Ou a sua esposa, ou um outro pastor lá, o pastor Léo, né? E Companhia Limitada, né? Sim. Muito obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Gente, a gente fica por aqui. E o que nós temos, amor? Voltamos no próxima terça? Voltamos na próxima terça, Porque às 22 ela que é diretora, horas. você já notou, eu só estou aqui acompanhando. Nós voltamos na próxima terça. Na próxima terça. E fiquem todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida, na vida da sua família, na vida da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Tchau, gente. Até a próxima terça. Amém. Olá! Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Hora Oceana Nindewa é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero, a gente consegue ver como que você está e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então agenda uma consulta de avaliação aqui na Hora Oceana Nindewa que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Venha conhecer o EcoPets Resort. Um espaço rústico, simples, conectado com a natureza e projetado para proporcionar liberdade e bem-estar aos cães. São atividades de recreação que enriquece e desenvolve o físico, o cognitivo e o sensorial do seu pet, além da socialização e de incentivar a alimentação saudável. Os cães são monitorados por profissionais capacitados, contando também com câmeras de segurança em todo o tempo de estadia do animal. Temos ainda adestramento, banho, tosa, hospedagem, recreação e taxi dog. Venha conhecer o EcoPets Resort e ter a tranquilidade de deixar quem você ama. WhatsApp 980330630. Rua Padre Bruno Sec, 100, bairro Bengui. Olá, tudo bem? Eu sou a Vanessa, assistente social, especialista em gerontologia e saúde mental. Eu trabalho há mais de 25 anos com envelhecimento. E eu queria te dizer uma coisa, você sabia que a maioria dos cuidadores de idosos não tem qualificação profissional? Pois é, já trabalham há muito tempo, mas nunca fizeram nenhum tipo de capacitação. Então, se você está nesse rol de pessoas
que trabalha já há muito tempo, mas que nunca se permitiu em aprender mais sobre técnicas adequadas, técnicas realmente modernas, técnicas que vão agilizar e aumentar a qualidade de vida do seu idoso, então eu te convido a vir fazer parte da minha próxima turma de cuidadores, que será nos dias 24 e 25 de junho. Uma mini turma que vai te possibilitar interagir mais, perguntar mais e se tornar um profissional de excelência. Então, o número está aí, hein? 986294110. Corre e vem fazer logo a sua inscrição. Com uma gestão eficiente e inovadora, a Rede Sênior Vila Belém possui atendimento completo para os hóspedes, independente do grau de comprometimento, espírito de equipe, ética profissional e institucional. A Rede Sênior Vila Belém conta com uma infraestrutura aconchegante, quarto amplo, banheiro adaptado, ar-condicionado, refeitório e piscina adaptada indoor. Sem falar em uma equipe multidisciplinar especializada 24 horas. Tudo isso para que possamos ressignificar a maturidade aos nossos hóspedes e seus familiares, promovendo qualidade de vida à pessoa idosa. Aqui somos uma família. E a Vila Belém é o espaço ideal para o seu familiar que precisa de cuidados especializados com supervisão constante. Ligue e agende uma visita. Rede Sênior Vila Belém. WhatsApp 986009640. Rua Curuçá, 662, Telégrafo. Olá pessoal, tudo bem? Vocês já conhecem a Insana Academia? Vem comigo que eu vou te apresentar. A Insana é composta por 5 pavimentos. Esse é o primeiro pavimento, que é composto pelas escadas, pelas esteiras, pelos elípticos e a bike. E aí, curtiu? Vem comigo! Se você está iniciando agora, fique tranquilo. Aqui temos profissionais altamente qualificados que poderão te ajudar, além de equipamentos de última geração. Esse pavimento é um pavimento de peso livres, para uma galera um pouco mais avançada, mas mesmo assim, eles podem contar com nossos professores. E aí, curtiu? Insana Academia, o seu bem-estar físico, mental e social. The highs with the lows. That's like these days. World change, he on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way up to the top now. That's on me, ayy. The highs with the lows. That's like these days. World change, he on lockdown. Phone call 3 ways. I just pray that he find God now. It's no replay.